Capítulo Casamento Arranjado, segunda parte. Na Índia, casamento é algo muito importante, Vanessa. Um homem sem esposa é um homem sem pescoço, como diz a minha mãe. Ele ri com a frase, baixando os olhos com embaraço. Meus pais dizem que já passou da hora de eu achar uma esposa, e acho que eles têm razão em achar isso. Passou da hora? Repito incrédula. Que loucura, Ravi! Você é tão novo. Tem só 1 ano a mais que eu. Na Índia, nós casamos até mais novos do que isso, Vanessa. Na minha sociedade, existe um estigma muito forte em estar solteiro depois dos 20. Meus pais me deixaram fazer todas as minhas vontades antes de firmar compromisso. Eu fiz faculdade, viajei pelo mundo, tive minhas experiências, fiz tudo o que queria. Mas concordo com eles que chegou a hora, não dá mais para adiar. Caramba! Mas como é isso? Você nem tem uma noiva. Como é que vai casar logo quando voltar? Não é tão fácil assim. Não é possível que seja. Na verdade, é bem simples, sim. Eu vou escolher entre as candidatas. Hein? Meu cérebro dá um nó. Por acaso Ravi tem algum tipo de harém esperando por ele? Pensava que isso era coisa de árabe. Ou errei de novela? Eu optei por procurar minha esposa usando um site de casamento. Ele elucida paciente. Eles são muito populares na Índia. Site de casamento? Minhas sobrancelhas se erguem em surpresa e dúvida. Ravi dá uma risada e me explica. Antigamente, quando uma família queria casar um filho seu na Índia, ela se reunia com famílias do mesmo status e decidiam tudo entre elas. Muitas vezes, os noivos só se conheciam no dia do casamento. Mas de uns tempos para cá, as coisas estão mudando bastante. Hoje em dia, muita gente opta por esses sites casamenteiros porque eles tornam possível encontrar várias pessoas com determinado perfil e marcar encontros para se conhecer direito antes de oficializar a coisa toda. Minha cara deve ser hilária. É isso que chamam por aí de choque de realidades? Ah, vamos, não é tão estranho assim. Ravi ri ao ver a minha expressão de assombro. Você usa seus critérios de busca e a outra pessoa também. O site cruza tudo e aponta os perfis compatíveis. É pura matemática. O amor não é matemática. O amor age das mais diversas formas, ele aponta sabiamente. Mas como se define critérios para sua esposa? Tipo, eu não consigo nem imaginar fazer isso. Definir critérios para o meu marido? Meu Deus, eu não saberia sequer por onde começar. Bem, a maioria das especificações foram feitas pela minha família, o que facilita bastante. Ele só conta para aumentar meu espanto. Mas também não abri mão de ter os meus próprios critérios a respeito. Sua família decidiu a maioria dos critérios do seu casamento? Eu friso bem o seu para que fique bem clara a minha questão. Sim, a resposta dele é certeira. Não sei se você sabe, mas na Índia, quando um homem se casa, ele continua morando com a sua família. É a esposa que se muda para a casa dos pais dele. Nesse caso, a família se compromete tanto quanto o casal. Então, nada mais justo do que terem voz ativa na decisão. Justiça é uma questão relativa. Eu não estou achando isso nada justo. Entendo, reconheço, porém, a validade. Apesar de parecer loucura para mim, sua explicação tem lógica dentro das tradições e cultura de seu país. Não existe uma única verdade. Me relembro do importante ensinamento de Nanda. E quais são os critérios que eles definiram? Minha família tem algumas ressalvas quanto a contatos, religiões e coisas assim. Tipo, Firangui, nem pensar. Ele ri consigo mesmo e não entendo a piada. O que é Firangui? Significa estrangeira. Ele explica atencioso. Isso é um medo bem comum, na verdade. Muitos indianos têm pavor de verem seus filhos casados com estrangeiros. E você não se importa com essa restrição? Não me incomoda, porque nunca foi um desejo meu. Amo muito as indianas. Mas cá entre nós, se fosse, talvez eu me rebelaria. Ele fala em tom de conspiratório, dando uma piscadela que me faz rir. E quais são os seus critérios para encontrar essa mulher indiana dos sonhos? São 5 em especial. O primeiro é que ela me escolha também.
Eu não quero uma mulher obrigada pela família a se casar comigo. Quero alguém que me queira de livre e espontânea vontade. Bom, nada mais justo. O que mais? Em segundo, desejo que ela possua uma vida além de mim, uma profissão, um hobby. Pode ser algo simples ou complexo, tanto faz. O que eu quero mesmo é estar ao lado de uma pessoa realizada em todos os aspectos, porque acho pessoas assim muito interessantes de se conviver. Legal também. Gosto de saber que Ravi não deseja uma mulher que vive em função dele. Mostra que ele não é um machista que se julga o centro do mundo. E os outros? O terceiro é que gostaria de encontrar uma esposa falante, porque a voz de uma mulher enche uma casa de alegria. O quarto é que saiba dançar. E o quinto e último é que goste de cozinhar, porque acho muito romântico comer algo feito com amor. Repenso melhor minha opinião anterior. Sério, Ravi? Uma mulher que gosta de cozinhar? Eu olho de esguelha. Isso é meio machista. Não, ele me corrige, seguro de sua opinião. Machista seria se eu falasse que queria uma mulher só para cozinhar para mim. Mas não foi isso que eu disse. Eu disse que gostaria de encontrar uma mulher que goste de cozinhar. É completamente diferente. Para mim parece a mesma coisa. Acuso sem comprar nem por um minuto que diz. Não, ele balança a cabeça. Pensa só. Se você falar, por exemplo, que adoraria conhecer um homem que gosta de fazer massagem, é a mesma coisa que dizer que quer um homem só para fazer massagem em você? Essa é difícil. Admito, ele tem um ponto a se considerar. Você gostar de uma aptidão em alguém, fazer massagem ou cozinhar, é diferente de você ver isso como obrigação dela. Querer encontrar uma esposa que tenha características e habilidades que eu aprecie é natural. Todos buscamos coisas que gostamos em nossos parceiros. Minhas pretendentes também vão ter que encontrar em mim, através das características e habilidades que desejam, as que eu possuo. Por exemplo, em meu perfil também consta que eu sei cozinhar. Sério? Me surpreendo com a revelação. Sério, ele confirma com orgulho. Sei lá, é que é meio difícil acreditar que em pleno século XXI ainda existam casamentos arranjados. Ué, mas aqui no Ocidente vocês não fazem parecido? Ele questiona de modo sugestivo. Claro que não, repudiu a ideia com veemência. Como ele pode ter tido uma ideia tão estapafúrdia? Ravi me olha com ironia. Vocês não têm esses aplicativos de namoro de celular, em que você faz um perfil, vê diversos outros, e se ambos gostarem, vocês marcam para se encontrar? Eu fico olhando para ele boca aberta, sem saber o que falar. Surpresa demais com a coerência do argumento dele para poder rebater. Eu nunca pensei desse jeito, mas sim, nós temos. É justamente como quase todo mundo se conhece agora. É verdade, admito reconhecendo seu argumento, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente. A gente não casa, só fica. Ravi se diverte com a minha atitude teimosa.